E, pessoal, só para lembrar também que tem uma enquete lá no grupo sobre a semana que vem, as próximas 2 semanas, né? Porque tem uma galera que vai fazer Enem. A gente sabe que o ideal é vocês não perderem o foco aqui na UERJ, né? Pelo menos participar das aulas, mas a maioria está votando em suspender o pré-UERJ, as aulas da UERJ, e focar no Enem. Então, vejam se é isso mesmo que vocês querem, né? A gente podia diminuir o ritmo, ao invés de ser 2 aulas por semana, pelo menos fazer uma, mas depende da votação de vocês, né? A gente vai atender o que a maioria quiser. E pelo que nós avaliamos ontem, química, biologia e física, né, as exatas assim e natureza, queriam adiar, suspender. Já o pessoal de humanas e linguagem estava querendo manter. Então, vamos pensar direitinho. A enquete está fixada lá no grupo. Assim, não querendo me meter, mas já me metendo, tem que ver se o pessoal que votou para parar é o pessoal que assiste a aula ao vivo. Porque se é o pessoal da gravata, eles assistem depois, sabe? Não faria nem sentido eles votarem, né? Nesse caso. Então, quem está assistindo a gravação aí no YouTube, por favor, sim, quem está no ao vivo, né? Que está participando assim, mais assiduamente das aulas. A enquete está lá fixada, gente. Vamos começar. Já podem começar a chamada aqui no chat também, colocando o nome completo, por favor. Vamos começar, pessoal. Só estou aguardando aqui a diminuição da quantidade de alunos. Vou alinhar diferente aqui. É isso. Entre as questões que eu mandei, tem uma sobre operar o corpo, é uma questão de especiação. Ela teve um índice de erro absurdo. E eu procurei saber se haveria a possibilidade de repetir a questão e me disseram que sim. Então, está indo aqui o material que eu fiz. E a matéria, o ponto que está aí em foco é as mutações, eucloidia, aquelas mutações não de junção e evolução. A questão é irradiação adaptativa, que estão colocando como sendo de grandes possibilidades de entrar aí no processo. Ok? Eu separei aqui a questão, mas por algum motivo não aconteceu. Então, eu vou dar uma recordada dos principais pontos de evolução. Vou falar sobre especiação. Vou entrar em mutação. Vou ver os casos especiais, esse tempo que eu tenho, se Deus quiser. Mas a ideia maior é que tem uma questão de evolução que deve cair pela quantidade de possibilidades, tanto na UERJ
quanto no Enem, em áreas diferentes, com perguntas diferentes, mas relacionando o mesmo ponto. Então, o gabarito está aí. Depois vocês passem uma olhada nas questões que vocês erraram, que não entenderam. Manda aqui pelo chat para mim, desse material que eu te mandei agora, com o gabarito, não do outro, para eu alinhavar a próxima aula. Bom, o Gel ontem já descascou, eu vou aproveitar e vou descascar também. É um absurdo vocês perderem aula direcionada, fazendo a direção em relação ao Enem. Por quê? Porque vocês tiveram que estudar até agora. O projeto ERJ, ele é muito mais novo, o Enem já está longo, ó. Já tem Enem há um tempão. A UERJ começou depois. A gente não pode perder aula pela proposta que a gente tem de tempo. É fácil, faz o que eu estou fazendo. Eu pego a matéria que pode cair numa e noutra, estou colocando as questões na forma de múltipla escolha, que é a característica do Enem, e estou aprofundando para você fazer a questão difícil do Enem e discursiva da UERJ. Acabou a brincadeira. Eu não vou estar tirando o foco do Enem. É só saber trabalhar. Agora, perder mais uma aula, eu acho completamente errado. Agora, uma aluna aí falou desse lance. Será que quem está votando é aquele que nunca vem? Isso tem que ser olhado. Porque ele mexe com, o futuro do outro. Ele não vem e vota para não ter. Bom, vamos lá. Vou dar uma recordada em evolução. Vou botar no nível beleza. Vou dar especiação de algumas maneiras diferentes. Na UERJ cairia a especiação, os isolamentos, tipos de isolamentos, que a gente tem que ver como é que faz. As variadas opções. Desse material que eu te mandei, eu estava procurando ali, eu mandei uma do Perarucu. Questão braba, difícil. E foi a questão mais errada na prova, que foi olhar ali, só 6% dos alunos acertaram. Então, é um ponto complexo. Olha lá, 37 alunos, brincadeira, né? Primeiro eu vou ver, tá? Tudo pincelado rápido pelo tempo que eu tenho, tá? Eu vou dar uma pincelada rápida dentro das características de questões que podem cair, porque o tema que me deram foi evolução, tanto para a UERJ quanto para o Enem, e aí eu fui vasculhar o que poderia cair em um e em outro. Então, vamos na evolução, as teorias. Então, hoje não é aula de cópia, não consigo copiar muito pouco. E aí, você já estuda hoje, não precisa estudar depois. Quando for fazer a prova do Enem, essa matéria você não vai precisar olhar. A tendência dela cair é mais de 80% de possibilidade, ok? E menor um pouquinho na UERJ, mais alta também. Bom, batalhar um pouquinho as teorias, o que é importante você saber.
as críticas. Uma prova bem feita não vai pedir para você coordenar o pensamento dos caras com uma questão. Vai querer que você faça uma área crítica. Então, das teorias evolucionistas, qual a verdadeira? Nenhuma. Por isso que é teoria. Por isso que é teoria. A teoria de evolução, ela é confundida com a origem da vida. Pessoal, já cansei de pegar prova, eu corrigi muita prova discursiva. Então, o mesmo. Teve uma época que eu corrigia. Então, a gente fazia uma pergunta de evolução e o aluno emergia para a origem da vida. A origem da vida explica como é que surgiu primeiro. Ok? E nessas teorias de origem da vida, sempre é bom pensar em Pasteur. Uma questão falando de Pasteur. E aí eu vou lembrar para vocês. A teoria abiogênica, ou da geração espontânea, era uma teoria medíocre. Mas, naquela época, você não tinha uma capacidade, né, de questionar as coisas, porque o mundo microscópio não era conhecido ainda. Então, quando o cara pegava um pedaço de carne, colocava dentro de um vidro, esperava, e espontaneamente surgiam larvas, surgia a vida daquela carne que apodrecia, eles falavam, o ar mais os componentes da carne se misturaram e criaram a vida. Se eu pegar uma camisa suada com grão de trigo, colocar no canto escuro, espontaneamente vão surgir ratos. Digo, o que você está falando de origem da vida? Porque você esquece de estudar. E às vezes eles botam lá, e aí você se ferra, que é um ponto medíocre, ridículo, né? Pequeno, fácil. Mas você não estudou. Então, estou te mostrando aqui alguns detalhes por conta de cair uma questão nessa área aí. É possível. Então, origem da vida, teoria biogênica, horrível, né? Aí os caras começaram a questionar. Um deles pegou esse alimento que estava aí num vidro, colocou uma tampa e nada aconteceu. Eles tinham observado que as moscas entravam e saíam, né? E aí, quando a mosca, né, pousava lá, deixava alguma coisa que naquela época ele não podia perceber o que era, mas que acabava se envolvendo numa larva e numa mosca. Então, o Red, não há necessidade de nomes, o cientista, né, ele percebeu isso, botou a tampa e as larvas não surgiram. Mostrou lá, olha aqui, nada a ver, teoria biogênica. Aí eles falaram, você botou um vidro. O elemento vital é o ar. O ar tem que entrar. E o ar entrando, ele permite a reação. Aí ele falou, então quer dizer que é o ar? Aí botou uma gás. Inteligente. O ar está entrando, a larva está formando. Derrubava ele a teoria biogênica, macroscópica. Depois vem a teoria microscópica. Inventam, né, o microscópio. E aí você já consegue ver no mundo inferior, mais simples. Aí volta a teoria. No mundo microscópio, se você pegar um recipiente, botar micróbio, deixar de se reproduzir, legal. Depois ferver esse líquido e matar esses micróbios, esse micróbio vai usar as substâncias que estão na mistura e vão criar vida. E acontecia isso. O cara botava a mistura, botava o micróbio, ele se reproduzia, fervia, matava, mas deixava o bico aberto, esfriando.
Olha aí. Aí, ó, o ar levava micróbios, se reproduzia. O cara não olhava, aí, ó, matamos todos. Está tudo aí de novo. Voltava a geração espontânea microscópica. Aí veio o Pasteur. Fez isso. Botou os micróbios, deixou se reproduzir, líquido nutritivo, analisou que tinha vida, ferveu, matou tudo. Mas aí ele fez um contorno, né, que ele chamou de pescoço de cisne, no tubo do vidro. Esta curva permitiu que, quando o líquido resfriasse, o ar ia entrar contaminando. Só que a parede estava úmida por causa da evaporação da água, da fervura, e a curva obrigava o micróbio a bater ali, criando uma barreira. Então, os micróbios ficavam retidos aqui e dentro do tubo nada acontecia. Estava ele derrubando a teoria mais uma vez. Por que eu estou falando isso? Porque é uma prova agora interessante. Ele falava da experiência e falava por que, no final do experimento, Pasteur quebrava esse vidro. Quebrava isso aqui. Era para provar o quê? É que, na época, os caras falavam que ele ferveu muito e que ele tinha destruído o fator vital do líquido. Ele precisava ficar mais tempo fervendo por conta de fazer essa curvatura. Demorava mais. E aí ele falou, quer dizer que é um líquido? Legal. Aí ele quebra o experimento. Quando ele quebra o experimento, o ar contaminado, os micróbios entram e aparece vida lá dentro. Ele fala, se fosse um líquido, não ia aparecer a vida. Vocês estão vendo? Cai numa prova de medicina discursiva a pergunta de... Olha aí. Muita gente não estuda isso há muito tempo. E vai zerar a questão. Você tem que estar preparado para tudo. Para coisa simples e para coisa complexa. Vamos agora aqui. Essas teorias, todas nós sabemos. Mas quando o cara pergunta assim, o gafanhoto é verde porque está na grama? Ou está na grama porque é verde? E ele pergunta, qual das duas faz referência a Lamarck? O gafanhoto é verde porque está na grama porque é verde. Aí você tem que usar um pouquinho a tua imaginação. O que Lamarck dizia? Vou ser bem objetivo, tá, pessoal? Bem rápido. E falando para vocês, não estudem mais isso até o dia da prova. Vou fazer uma aula com todos os detalhes, para você não perder teu tempo aqui. E eu estou estudando essa matéria hoje por conta de informações que caem de paraquedas. E aí eu tenho que apostar. Pode ser que não? Sim. Mas se for. Entendeu? É isso. Não posso falar mais nada. Lamarck. Jean-Baptiste de Molay-Lamarck, francês. Qual é a ideia dele? Todo órgão que é utilizado com constância cresce pelo uso. Legal. Toda estrutura ou órgão que entra em desuso regride e pode até desaparecer. Então, para Lamarck, tinha a lei do uso e desuso para aumentar e diminuir as estruturas. E ele achava que tudo que se ganhava com o uso e se perdia com desuso era doado à prole. Passava para a prole herança do caráter adquirido. Caraca! A grosso modo, fiz uma tatuagem no meu braço, ela vai passar para o meu filho. Caráter adquirido não é genético. Lembra da abelha?
Lembra? Vamos fazer uma analogia rápida. Caráter adquirido, caráter urgente, hereditário. A abelha, eu já fiz isso aqui com vocês. Ela tem 3 castas: operária, zangão e rainha. Ok? Pessoal, dá uma olhadinha em flor, polinização. Ok? Mas vamos lá. A abelha zangão, a abelha rainha, a abelha operária. A abelha operária, ela fica estéril. Ela não é estéril, ela fica estéril. Por conta da alimentação que a rainha dá para ela. A abelha rainha, ela é fértil. E ela consegue produzir lá o gameta feminino. O zangão, que é o macho, ele vem do desenvolvimento do ovo dessa abelha. Então, olha aqui. Aqui está a rainha. Ela produz ovos. O zangão produz espermatozoide. Ele, zangão, ele vem do óvulo não fecundado da rainha. Então, quando a rainha ovula, tem que separar isso. Se for fecundado pelo espermatozoide do zangão, vai dar operária e vai dar rainha. Então, de novo, a abelha rainha, ela é fértil, ela ovula. Se esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide do zangão, vai virar uma fêmea, que pode ser operária, pode ser rainha. Ok? Tudo que eu der hoje, presta muita atenção. Fecundado. Toda aula deve prestar, mas hoje, mais. Essa operária e essa rainha tem uma diferença do tipo de alimentação. Essa aqui come geleia real enquanto está desenvolvendo a larva comeu mel, virou operária. Uma larva sempre fêmea, porque o óvulo fecundado vira uma fêmea. Então, essa nova fêmea, dependendo do que ela coma, se for mel ou geleia real, né, ela vai expressar fenotipicamente de uma maneira diferente. Ok? A rainha é diferente, ela se reproduz, ela tem muito mais tempo de vida, completamente diferente uma da outra. Se o óvulo não for fecundado, desenvolve espontaneamente e vai gerar um zangão. Esse processo é chamado de partenogênese. Ok? Um processo reprodutivo chamado partenogênese, óvulo não fecundado, vira o zangão. E eu já, porque mistura muito quem vem à aula. São muito, assim, uma quantidade muito reduzida de alunos que vêm sempre. É muito misturado isso aí. Então, eu falo as coisas, não sei se o aluno viu a gravação, se pegou. Por que eu estou falando nisso? Vamos lá. Porque o Lamarck diz que o caráter adquirido passa a prole. E eu tenho que saber a diferença fundamental de caráter adquirido congênito e hereditário. Hereditário, passado pelo material genético. Ok? Adquirido é o meio ambiente, atuando em cima do meu caráter hereditário. É isso? E congênito também é adquirido, só que na fase embrionária, quando é embrião. Por exemplo, a criança ficou cega
por conta da mãe ser sifilítica. Treponema pálio, lá por dentro, atacou, né, a área do nervo óptico e a criança nasceu cega. Geneticamente, ela seria cega? Não. E por que é congênito? Porque foi lá durante a embriogênese. E a tatuagem? É adquirida. Não é congênito. Então, eu sei que vocês já sabem isso, mas é porque a biologia tem seus mistérios. Caráter, rainha e operária é congênito, adquirido ou hereditário? Rápido. Isso é para marcar o caráter adquirido do Lamarck. O uso criava, aumentava, o desuso tirava. Vamos, pessoal, eu tenho muita coisa para falar. Pela resposta de vocês, eu vou saber se vocês estão lembrando. Ó, foi. Estão lembrando. É na fase embrionária, é quando é embrião. Então, aqui é congênito. Não é adquirido, porque não é um indivíduo adulto. Beleza? Lembrou aí da abelha? Legal. Então, me diz, volta no final um pouquinho. Quando a polinização é feita por uma abelha, ela tem um nome próprio. Qual é? Vamos, pessoal. Vocês são a nata da nata. Vai respondendo rápido. Bota ali, ó. Eu estou olhando. É zoofilia? Oi? É zoofilia? Zoofilia generalista, né? Eu quero específico. Para inseto. Rápido. Você seria capaz de escrever nota discursiva o que é polinização? De Crohn, você está dando evolução. Não se estuda, biologia não se estuda do jeito que você, às vezes, estuda. Nesse quadradinho mais da decorebinha. Tem que fazer analogia. Eu falei em caráter adquirido, já dei abelha, já estou lá em polinização. Você tem que ser versátil. Sabe o que vai cair? Vou ditar para você? Não, não vou ditar. A viagem que o grão de pólen faz daqui até aqui, da antera até o estigma. Antera é o nome da área masculina, onde ocorre meiose, produção de grão de pólen, caiu aqui, né? Polinização. Abelha, ó, vou botar aqui, ó. Calma. Coria. Transporte de semente, dispersão. Cuidado na prova. Dispersar uma semente, dispersar um ser vivo inteiro. É um indivíduo que está ali dentro da semente. E filia é polinização, não é ser vivo, é grão de pólen. É uma estrutura, é um gametófito masculino. O grão de pólen é um gametófito masculino. Ele vai produzir dentro dele o gameta masculino. Ele não é um gameta masculino. Então, veja bem, inseto é êntomo, ornito é ave, pássaro, quiróptero, morcego, olha que beleza, zoo é animal, generalista. Tudo isso aí é a zoofilia. Mas pedir de modo específico, aí você tem que responder dessa maneira. Ok? Êntomo. Coria, dispersão de sementes por pássaros. Entomofilia, desculpa. Ornitocoria, dispersão de sementes por pássaros. Ornitofilia, dispersão, né, polinização, grão de pólen e não semente. Ok?
muda o termo, se vira, vai anotando, faz que nem o Geo manda, eu vou partir. Tudo isso aqui você tem que saber para fazer uma prova legal, ok? Então, Lamarco, Jesus era esse caráter adquirido, vou criticar esse cara. Primeiro, que o uso não tem o poder criador. E não pode criar mais um dedo, porque eu estou usando a minha mão. Nem minha mão vai crescer mais se eu ficar dando tchau toda hora para as pessoas. A língua da minha vizinha não é maior que a dos outros. Deveria ser, pelo uso. Então, por que Lamarck errou? Porque um caráter adquirido não pode ser transmitido à prole. Queridos, página. Pode. Epigenética. Caráter adquirido. Por conta da vida da pessoa. E aí silencia o gene. Esse silenciamento passa no gameta. Não é mutação, não há modificação da carga hereditária. Apenas um gene que corrige um determinado erro, por exemplo, está silenciado. Não pode se expressar. Não entendi. Olha aqui. Imagine que aqui tem um gene que cria uma enzima, ok? Que corrige erros de divisão do pulmão. Então, está lá protegendo o teu pulmão, beleza. E aí, por conta do meio ambiente, substância química, estresse, você pode metilar isso aqui. Substância química, o metil, né? Pode se agregar ali por conta dessas modificações que são feitas do meio ambiente em você. Resultado, a RNA polimerase que lê o gene não consegue encostar para poder ler. Está bloqueado, está vendo? Por uma substância química. É igual eu chegar e entupir a chave, a fechadura da tua casa com produto e você não conseguir botar a chave, não conseguir abrir a tua porta. Você mudou a chave? Não. Você mudou a fechadura? Não. Só está impedido de usar. Isso é estudado na epigenética. E vocês, médicos do futuro, aliás, não, médicos em um futuro próximo, vocês vão se apaixonar por isso aqui. Vai ser, eu não vou estar aqui, né? Mas eu não quero ficar pré-histórico. Mas eu já vivi, bacana. Você quer morrer? Não. Diferente. Eu acho que já está bom, a hora que Deus me levar. Sou muito feliz com tudo que aconteceu na minha vida. Mas daqui a um tempinho, nós vamos curar o câncer por aqui. Bacana, né? Epigenética. Eu estou estudando a beça ainda. Sou um bobão. Nem vou usar isso. Mas eu me apaixonei por essa matéria. Já consegui até dar aula para alguns alunos meus que estão lá na medicina e que não tem tempo de estudar. E aí eu já faço isso, eu dou aula para eles. Ligados à oncologia. Bom, acabou a brincadeira. Vamos apagar aqui. Conceitua a tua cabeça. Não ficar colando o que esse cara pensou. Porque aí não posso criticá-lo. Qual é a crítica? Caráter adquirido não pode ser transmitido à prole. Esquece a epigenética. Ele estava em características, né, como um pescoço, girafa, crescia o pescoço. A epigenética não explica isso. Explica, por exemplo, o câncer. Câncer de família.
Aí vai ver, não tem mutação, né? Não dá para corrigir o que tem, né? Tecnologia de cirurgia gênica. Você corrige ali a mutação. Não é isso? Não é isso. Não há mutação. O gene está apenas silenciado. Bom, então, vamos pensar aqui nesse cara. Caráter adquirido. O pescoço da girafa cresce e cresce pelo uso e vai crescendo. E a cada momento que esse pescoço crescia, os filhotes iam nascendo, herdando esse caráter adquirido com o pescoço mais comprido. Outra coisa, esse caráter que era adquirido pelo uso e perdido pelo desuso, professor, tem algum exemplo de perdido? Tem. A gente sempre é bom ter os dois exemplos. Tamanduá. Você achava que tamanduá pastava que nem boi. Tinha, né, a estrutura dentária dele polarizada. Por algum motivo ambiental, acabou a vegetação, tamanduá não voa, tamanduá não é muito rápido, então, ou ele se vira nos 30 para ficar ali, sobreviver, ou vai embora. E aí, a única coisa que sobrou, formiga. Se protege contra tudo, né? Tem reserva, é uma sociedade magnífica, né? E a formiga, então, que é uma sociedade ecológica, uma relação intraespecífica harmônica, com divisão de trabalho. Nós temos também, por exemplo, a caravela, que tem divisão de trabalho, mas é diferente, porque o corpo de um está ligado ao corpo de outro. E aí é chamado colônia. Colônia é quando há ligação corpórea e divisão de trabalho. Quando tem divisão de trabalho, estão separados, aí você tem uma sociedade. Bom, tamanduá começou a comer formiga. Vai mastigar uma por uma? Não. Vai tacar o linguão. Quando ele mete a língua, ele vai engolir. Vai precisar mastigar? Então, ele começa a usar a língua, deixa de usar o dente. Com o tempo, essa característica de desuso do dente e de uso da língua vai aumentando a língua e tirando o dente. Hoje em dia, o tamanduá tem uma língua enorme e é edentado. Não tem mais dente. A dona Marta foi porque, naquela época, não precisou usar para poder sobreviver. Alguma pergunta sobre esse cara, doidão? Agora que eu estou olhando aqui. Afinidade pelo vento, pelo inseto, pelo passe, certinho. Ô, professor, Oi. o conteúdo de teoria cultural, ele está mais associado a... Ele vem associado a outros conteúdos, né? Quem? Na UERJ, no caso. Não entendi, picotou a pergunta. Fala. Esse conteúdo de teorias evolutivas do Lamarck, Darwin e tal, você está me escutando bem? Agora estou. Eles vêm... esse conteúdo vem associado a outros assuntos, né? Na UERJ, no caso. Sim. Entendi. Certo. Bom, Darwin tem... Todos os seres vivos eram diferentes entre si. A ideia dele, né? Ele pesquisou, ele tinha um navio para ele. O tio dele cheio de dinheiro, vida boa. Teve aqui em Niterói. Bom, vou ser rápido. Aí o Darwin propôs assim, todos ser vivos diferentes entre si. Aceitava a teoria de Malthus. Alimentação em PA, população em PG. Crescimento. Vai gerar fome. Na fome é a luta pela vida. Na luta pela vida, o que surge? Sobrevive o mais forte. Criava ele a seleção natural que é usada até hoje.
Aí olha o ERT. Seleção natural, aumenta ou diminui a biodiversidade? Seleção natural. Olha o gráfico. Estabilizadora, quando o indivíduo é heterozigoto, a característica que essa heterozigosidade dá a ele é mais bem adaptado, sobrevive melhor. Aqui. Tá vendo? Eu vou tirar daqui a palavra seleção natural e criar uma questão para o R. Ou manter aqui dentro de Darwin e criar uma questão para o Enem. Aqui, ó, os extremos estão bem, apresentam características fenotípicas por causa desses genótipos e vão estabilizar. O heterozigoto aqui se ferra e vai ter menor quantidade. Quem é azão se dá bem, quem é azinho se dá bem, quem é azão, nesse caso aqui, se ferra. É chamado de disjuntiva. Ok? E essa estabilizadora, e essa aqui direcional. Eu ponho em linha reta, você sabe que é assim, né? Não é em linha reta. Mas ela vai tender a aumentar para um dos lados. Tipo, o meio ambiente é escuro. Esse é preto, esse é branco, esse é cinza. Preto, ó, branco e cinza se ferra e o preto se dá bem. Porque o ambiente vai ocultá-lo dos predadores. Tudo bem? Então, qual é a crítica da? Tem crítica. Ele criou o termo seleção natural. Então, cuidado, queridos. Tudo, no caso do Enem e da UERJ, tudo que tiver a palavra mutação, gene, tudo que incluir a genética, não pode ser usado na interpretação de Darwin. Ele não sabia nada disso. Então, Darwin não sabia, a grande crítica a ele, é explicar a origem das diferenças dos seres vivos. Ele não sabia isso. Sabia genética. Olha que Mendes já estava desenvolvendo lá em outro lugar. Só ficou por muito tempo escondido. O trabalho de Mendes perto logo, que Darwin não sabia isso. Não sabia explicar a origem das diferenças entre os seres vivos. Daí sabemos hoje que a teoria neodarwinista ela compensa a seleção natural que Darwin deu para a gente, mais as mutações, que são as variações sem direito à pressão direcional do meio ambiente. O grande problema da mutação é que ela não é dirigida. Uma bactéria não muta por conta da ação do antibiótico. Ela muta independente do antibiótico. E aí, o antibiótico vai selecionar quem é resistente e quem não é. Às vezes, mata tudo. Tinha ninguém resistente. A mutação também não é o dia de glória de uma bactéria. É possível ela mutar e ficar pior do que era. E morrer por causa da mutação. Ok? Então, a mutação, ela vai, ao acaso, entre aspas, gerar uma modificação de expressão, mas que não foi, em momento algum, o resultado da pressão ambiental. Entendeu? Há necessidade de ter asa. Aí a mutação vai lá e cria asa. Não é assim. Mutação ocorre ao acaso, sem direção, pipa voada. Às vezes acerta, melhora a vida. Às vezes não. Ok? Vai explicar a ação dos antibióticos nas bactérias. Sempre que uma bactéria fica resistente, ela ficou antes.
da ação do antibiótico. O antibiótico apenas vai dizer essa é resistente ou não. Tudo bem? Alguma dúvida maior aí? Vou falar um pouquinho de mutação. Rapidinho, que hoje a ideia maior é a especiação. E lembrar os isolamentos reprodutivos, sazonal, estacional, etológico, né? Mecânico. E para o Ed, um olho vivo aí no hibridismo, né? Você cruzar espécies diferentes. E aí pode ser pedido exemplo. E aí tem aquela confusão, mula, burro, jumento. Pessoal, hoje em dia tem até cruzamento entre baleia e golfinho. Dando um indivíduo híbrido. Tá vendo a baleia com aquela carinha dela de sonsa? Saindo lá, né? Da linha reta lá, que diz que ela não trai. Brincadeira. Bom, essa da baleia, vocês sabiam? Aí o resultado, golfinho. Baleia estéril. Os cruzamentos entre espécies diferentes dão esterilidade. Queridos, vários casos de indivíduo estéril procriar. É a natureza. Os negócios são muito complicados. A biologia é muito complicada. Eu sei que se eu pegar um tigre, cruzar uma leoa e produzir um tigron, que ele é estéril. Até que um dia aparece um que não. É complicado. Vamos ver numeral, vamos ver cromossomial, porque gênica a gente fez genético o tempo todo. Ok? E lá na genética, fica de olho na genealogia. Fazer exercício com genealogia. Já fiz aqui vários, não vou fazer, né? Lá pode ser tanto na UERJ quanto no Enem. E aí perguntam se o caráter em questão é autossômico ou ligado ao sexo. Geralmente a pergunta vem em cima disso. E se é dominante ou se é recessivo. Então, você tem que ter uma maestria para fazer. Quando você vai ver caráter em questão, você faz por eliminação. Eliminação. Olha que coisa louca. Eu vou eliminar a possibilidade de ser ligada a sexo dominante. Vou eliminar a possibilidade de ser ligada a sexo recessivo. E aí, então, eu falo autossômico. Porque, às vezes, dá para fazer com os dois. Só que eles não colocam isso, né? Bom, vamos ver numeral.
Que é estrutural, pessoal. Olha aqui. Dificilmente vai cair. Talvez uma mistura de material, né? Aqui, ó. Peguei um cromossomo. E ela é desse tamanho. E a mutação diminuiu o tamanho dele. Deleção. Perdeu um pedaço. Legal. Aqui eu tenho uma sequência de genes. Ocorre a mutação. E ocorre uma inversão. É muito fácil isso. É só olhar. Azão, B, C. Olha lá. Duplicação. Deleção, perdeu um pedaço. Inverteu a inversão. Mais um G igual duplicação. O mais difícil é esse. Ele ganhou um pedaço que não era daqui, é de outro cromossomo. E aqui tem um nome, quem lembra? Translocação. Rapidinho, tá vendo? Isso é muito fácil. A estrutural não muda. O número de o cara vai ter 46, só entre os 46 vão ter essas paradinhas aí diferentes. Ok? Vamos lá. Numeral. Isso aqui também é dica. Numeral. Pessoal, a possibilidade de cair, questão de genética, não erge. É de mais de 90% mesmo tendo lá uma questão da última prova. Já notaram que tem alguém nessa área aí, né, que está ajudando a fazer a prova. Então, a possibilidade de cair é grande, mas pode sair da genética um pouco, ir para a área da meiose e usar lá na genética. Entendeu? Que é o que eu vou ver agora. Então, olha só, vou apagar isso tudo. Quando você tiver uma dúvida, boa, e procura os horários aí que foram dados para vocês, para a gente tirar. Poxa, tem sido legal para caramba. Alguém aí que esteja aí agora entrou lá para ser atendido por mim? Não, é só quem entrou. Ana Clara. E aí? Consegui tirar tua dúvida, Ana Clara? Pode falar, senão me dá logo uma bronca. Sim? Olha aí, pessoal. Eu atendo. Ó, manda. Entendeu? Às vezes eu não posso, assim, pá, você pá e eu pá, porque eu estou atendendo alguém. Mas eu dou um jeitinho. Alguns até foi fora da hora que eu tinha que ficar. Eu mandei material, pode pedir material, pode pedir. Fazer aquilo ali o nosso cantinho. Entendeu? Uma área pessoal. Porque aqui, às vezes, eu não posso ficar olhando o tempo todo. Olha só. Está lá no grupo, tem lá a propaganda. Isso vai dar intimidade a gente. De eu poder te ajudar melhor. Né? De melhorar a sua capacidade de responder. Bacana, é bacana. Não tem isso em lugar nenhum do planeta. É só no Projeto Maricá que tem. Pode procurar aí, procura.
qualquer curso, pago. Pago, não tem isso. Essa aula é particular. Bom, mutações. Numerais cromossomiais. Isso pode ser uma questão da prova. Então, a gente vai abrir o leque de nomes. Por exemplo, o que é cariótipo? Vou precisar saber o que é cariótipo. Ok? Não. Eu só estou o pessoal da biomédica. Tu está perguntando? Aí, olha quem está aí. Quem está aí é a nossa coordenadora. Pode tirar qualquer dúvida com ela. Coloquei agora aqui no chat para eles a explicação. Vocês têm uma sorte. Aí. Tem essa menina aí. Ela é a elite aí de Maricá. Quando falaram que ela ia me... Não precisa puxar saco dela, não. Ela não muda a minha vida. Não precisa puxar o saco dela, né? Mas aí, em público, ela é sensacional. Poxa, é uma parcerona, está sempre... Tudo que eu tenho de dúvida, tudo que eu peço. A equipe de Maricá, ela tem essa qualidade. E eu peguei logo a top line. Agradeci até um Obrigada. E não é matéria paga, não, hein? Não é matéria paga, não, hein? Ela não me pagou, não. É sincero mesmo. É um prazer, tipo. Alô. Então, vamos ver aqui. Vamos ver as aneuploidias. Olha que nome bonitinho. O que é uma aneuploidia? É uma mutação numeral cromossomial em que você pode aumentar, ou, bem resumido, ou diminuir olha que bacana, ou mais cromossomos, aumentar ou diminuir. É uma neoploidia. Um ou mais cromossomos no número total de cromossomos do indivíduo. Não entendi. Vamos lá. Tipos. Nós temos 2N cromossomos, certo? 2N, vou aprofundar. 2N cromossomos. 2N cromossomos iguais. Não. 2N cromossomos diferentes 2A2, formando pares. Nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Olha os nomes. Cromossomo homólogo. Fala para mim se eu estou certo. Não, são 22. Homólogos 22. O X e o Y tem área homóloga. X e o Y tem área homóloga. Senão não podiam parear. Então, quando você tem um cromossomo X e o Y, tem uma área aqui que é homólogo. Para poder gerar o pareamento. Então, o cromossomo homólogo é aquele que tem mesmo tamanho. Pegar o cromossomo 1, o cromossomo 1. São homólogos? São. Um vem do pai, outro vem da mãe, tem o mesmo tamanho,
mesma posição de centrômero, mesma sequência de gens, mesmo tipo de gens, estaria certo? Para concluir, cromossomo homólogo, mesmo tamanho, posição de centrômero, sequência de gens, tipos de gens também, ou não? Rápido, pessoal. Mesmo tamanho, não, né? Sim, tem que ser mesmo tamanho, obrigatoriamente. O X é maior que o Y, né? Ok? Não, X. cara, o tamanho da área homóloga. O tamanho da área homóloga é igual. Ah, tá. Agora tudo bem. Agora entendi. Isso aí é uma pegadinha desgraçada. Mas a definição de cromossomo homólogo é: aonde vocês erram? Mesmo tamanho, posição do centrômero, sequência. Tipos não. Tipos não. Eu posso ter azão aqui, ó. Azão, e aqui azinho. Ah, é cojote. Então, enquadra dentro do que eu quero, que tem a mesma sequência de genes. Aqui eu vou ter que ter gene para cojote. Acabou, tanto nele quanto naquele outro lá. Agora, eu posso ter um gene dominante aqui, um gene recessivo aqui, para o caráter que eu estou analisando. Vou voltar. Então, olha só. Gene para a formação do dedo. Gene para a formação do dedo, que é cópia. Gene para a formação do dedo, gene para a formação do dedo. Quando é homólogo, se você medir a distância lá do cromossomo, o gene que tem desse lado também vai expressar a mesma coisa que o gene que tem desse. Agora, não obrigatoriamente, ele tem que ser igual. Não tem que ser igual. Eu posso ter razão aqui e vir do tamanho assim. Mas esse gene tem que determinar o mesmo caráter. Bom, fechou a neoplegia? Aumento de diminuição de um ou mais, não muitos, né, pessoal? Um pouquinho. Do número total de cromossomos de... Legal. Tipos. 2N mais 1. 2N mais 2. 2N menos 1. 2N menos 2. Aqui é raro, mas eu vou botar. Então, para caracterizar a neoploidia, que eu estou aqui olhando qual é a lógica, eu tenho que entrar em especiação, e vocês vão saber que daqui a mais para lá, né? Eu preciso um pouquinho disso, né, de mutação, para pensar lá na especiação. 2N mais 1 tem um nome, qual é? Espera aí. Se eu estou somando um, eu crio um tri. Trissomia, né? Ó, 21. Ó, vem do pai. Um cromossomo 21 vem da mãe. Se eu tenho mais um, eu tenho uma trissomia. Tá vendo? Trissomia. Depois eu vou dar as doenças aqui. Vocês já manjam pra caramba isso. Já sabem tudo. Então, vamos lá. 2N menos 2, o que seria? Polissomia? Se tirar 2 cromossomos quaisquer, acabou a brincadeira. Não vai ter desenvolvimento. Vai morrer na praia isso aí. Esse indivíduo não vai se desenvolver. 2N menos 1. Monossomia. Depois eu vou dar alguns exemplos. E 2N menos... Ih, eu fiz errado. Mais 2. Ele fala, hein? Poliploidia, né? 2N menos 2, que é... Já que eu expliquei pela retirada,
Olha, tá. Trissomia tirou 2, já era. Foi. Então, o vestibular, ele praticamente sempre, ele pergunta a mesma droga. São sempre as mesmas síndromes. Eles não botam Eduardo, Patal, que normalmente deveria cair, não cai. 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 Vamos lá. Fala para mim o que cai. Você sabe o que cai. Aqui, por exemplo, na trissomia, Klinefelter cai sempre. Quando cai, sair. Klinefelter é uma trissomia? Vamos ver. Para ser uma trissomia, ele vai ter que ter 46 mais 1, 47 cromossomos. Olha o Klinefelter. 44 altos mais X, Y. Soma para mim. Vê se dá uns 47 aí. Klinefelter. Características de Klinefelter? Não, normalmente não. Mas, custa nada. Né? Ele tem aspermia, a área genitália dele pouco desenvolvida, ele tem ginecomastia, ele tem graus, né? Na área psicológica de retardos, ele tem os braços longos, pouca coisa, né? E agora não consegue se reproduzir, não é fértil. Vamos ver uma outra aqui. Down, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque Down pode ter menino e menina. Klinefelter é homem. Não tem jeito. Mas a síndrome de Down é no cromossomo 21, que é autossômico. Então, é uma síndrome autossômica. Ok? Cuidado com isso. Aqui é no cromossomo, olha lá, sexual. Aqui é autossômica, trissomia do 21. Pode ter menino e menina. Caramba, como tem exceção, queridos? Como tem exceção? É uma coisa de louco. Toda hora eu escuto. Por quê? Porque a expressão gênica, às vezes, ela não é total. Não há penetrância total. Penetrância é a capacidade de expressão que um gene tem. Tem uma menina que vizinha, na primeira casa, ela é Down, mas ela quase não tem a expressão na área cerebral. Ela não tem, ela consegue ser conectiva e tal. Foram estudar, eu arranjei para ela, para a mãe dela, fazer um exame. Olha a trissomia dela. Deleção, trissomia com deleção. Ela tem a mais apenas um pedacinho do 21. Então, a expressão da doença nela não é tão agressiva quanto quem tem os 3 cromossomos 21. Essa área é uma área perigosa, porque ela varia muito. Então, aqui, olha o cuidado. 45 cromossomos altos mais XX ou XY. Muitas exceções, mas vamos generalizar. Qual dos dois, o menino ou a menina, tem possibilidade, dependendo da idade que chegue, porque
A simplicidade mexe um pouco com o coração, dá alguns problemas cardíacos, que pode levar à morte prematuramente. Agora, dependendo da expressão, demora mais. Tem com 30, 35 anos, 40, entendeu? Que não expressou. Agora, no caso, se alcançar maturidade sexual, quem conseguiria alcançar? O menino ou a menina? Dalva. Sabe isso? Provavelmente é a fêmea, né? É ela que consegue, em determinados momentos, que ela consegue viver mais tempo, ter maturidade sexual, ela pode ovular. Ele não. Ele não consegue, por conta da quantidade de hormônios, ser fértil. Agora, é aquele lance. Ah, mas lá em São Paulo tem o menino. Aí eu vou deixar por conta do acaso. Então, a tetrassomia geralmente é essa aqui, ó. Olha aí. Cromossomo X, é nos cromossomos X. Ó, tetra. Olha que coisa louca. Ok? É a tal da superfêmea, que também pode ser feita por uma trissomia. 44 alto mais X. Tá vendo? É a síndrome do poli-X. Não de junção no cromossomo X dele, não junção em um dos cromossomos X dela. Mete 4. Monossomia. Ó, 44 altos mais X. Vou botar o 0, só para você lembrar que ali teria um par de cromossomos sexuais. E aí vai ter 45 cromossomos. Ok? Que é a Tânia. Eu já tive uma aluna Tânia, lá na Barra da Tijuca. A Tânia, ela não tem problemas aqui, tem no corpo. A superfêmea, ou poli-X, tem aqui, não tem no corpo. Que é retardo. Na Tânia, não. Ela tem pregalada no pescoço, infantilismo sexual, a mama não ovula, não menstrua, o ovário dela é evoluído, a mama é lateral, ela é baixinha, ela é peluda, mas ela consegue. Essa lá na Barra, família era abastada, ela está esperando idade para botar seio, tirar a prega, só não vai poder procriar, porque não dá para inventar um ovário novo dentro dela. Fechou? Ok? E euploidia? Euploidia, deixa eu ver se tem alguma dúvida ali. Não. É óbvio, pessoal, que quando você tem uma receita para bolo, se você botar açúcar demais, dá problema. Se botar fermento demais, dá problema. Se botar farinha de menos, dá problema. Então, a expressão fenotípica, ela varia com a falta de uma determinada substância ou excesso dela dentro do organismo da pessoa. Entendeu? Que quando falta um gene, ou quando você aumenta a quantidade desse gene, a receita vai ficar mexida. E a expressão é variável. Vai depender do que ele perdeu e do que ele ganhou. Por isso que as síndromes são diferentes.
porque são em cromossomos diferentes. E, portanto, o que ganha e o que se perde com ela. Bom, uma pergunta rápida. Todos assistiram a aula minha de não disjunção? Hein? Deixa eu ver ali. Legal. Então, é possível... Ó. Quem não assistiu, pega aí nas aulas gravadas. Porque eu vou ter que entrar agora no ponto que minha cabeça hoje disse, ao receber informações, que era muito importante para vocês. Então, lá dentro de evolução, ok? Inside information. Especiação. Mas isso aí é complicado, querido. Eu tenho muitos amigos. E eles tentam me ajudar. Só que, às vezes, vou contar uma história para vocês. Tem uma prova X, Y, Z, interessa da onde? Um amigo meu, que é da banca. Eu nunca pedi nada para ele. Nunca, Deus sabe. Eu acho isso não é legal. Né? Eu faço várias provas. Esse ano eu estou fazendo. Tem aluno meu aqui, na salinha, que vai fazer a prova. Eu não posso falar para ele. Nem vou dar a prova para ele. Eu dou aula. Na aula que eu dou tem a matéria que eu botei na prova. E ele tem o direito de tirar dúvida. Então, eu acho desonesto. Agora, recebi uma informação que é possível cair. Não sei se ela é real. Então, se eu passo para vocês, eu não estou sendo desonesto. Eu estou trabalhando, né, com a possibilidade. Não sei se vai cair. Se eu tivesse certeza, de repente, e dar a matéria na bucha, eu daria disfarçado. Daria para o aluno que estuda. Não daria assim, informação de última hora. Isso aqui vai cair. Eu faço isso. Embora, como eu te falei, tem uns amigos que... Aí, o que aconteceu? Ele me manda a prova. Legal. Tipo assim, 3 meses antes. Vem a prova, legal, que caiu. Eu já tinha dado mais ou menos aquilo que ia cair, eu tinha acertado mais ou menos o que ia cair. O aluno já estava preparado para fazer aquela prova. Chega o dia da prova. Prova totalmente diferente. Você imagina se eu pego aquela prova e falo, logo, estuda nada, estuda isso aqui. Olha a droga. Depois eu fiquei sabendo que o coordenador escolheu outra prova por conta de uma quebra de sigilo. Ele já tem as provas prontas, diferentes, na área de física. Tinham descoberto a quebra. Por que não mexeram só na física? Não é assim que a banda toca, a prova é estruturada. Toda, não pode mexer. Mexe com a questão aqui, mexe com a questão lá, o número. Botaram outra prova. Olha aí a brincadeira. Vamos lá, especiação. Nomes UERJ.
nomes que a UERJ usa. O Enem não usa. Vou ver se vocês estão bem na minha cola. Como é que se chama peixe ósseo na UERJ? Teleóseo. E cartilaginoso Condrictis, né? na UERJ? Não. Eu acho que é elasmobrânquio, né? Eles perguntaram que tipo de excreta produz o elasmobrânquio. Olha isso. Excreta Galileia, né? é a coisa mais fácil que tem. Você já decorou? Né? Por exemplo, peixes, anfíbios, aves e mamíferos, todo mundo sabe. Só que quando a gente está dando excreção, a gente fala em inseto. Lembra? Eu falei? Tipo de excreta do inseto. Faz isso, pessoal. O inseto. O É ácido inseto. úrico. Não. Você tem que... Olha só. Ácido úrico é para quem coloca ovo. É para quem vai ter o excreto muito perto do embrião. É para quem tem o interno do ovo, onde a água não vai entrar nem sair. Toda a água que ele tem está ali dentro. Se acabar, já era. Então, o animal, o víparo, ele tem um excreta que não é tóxico. É um pouquinho, mas não é tóxico e praticamente solúvel em água. Na hora que o embrião urina dentro do ovo. Na galinha, por exemplo, a quantidade de água que é perdida é mínima, pela insolubilidade do excreta. Então, o ácido úrico, ele precisa, né, não atacar a área onde ele é produzida e nem pegar água do indivíduo que está lá dentro se desenvolvendo. Sacou? Vamos lá. É o caso da formiga? Não. A formiga está no meio aquoso? Não. No meio aquoso excreta amônia, que é mais fácil, mais rápido, mas é tóxico, não pode acumular. Então tem que estar com a água o tempo todo tirando a amônia, que é bem solúvel em água. Então, se a formiga não excreta ácido úrico, ok? Aí você pensa, peraí. Ticurô, não está errado, não? Vamos pensar. Quem formou ácido úrico? Vitor. Legal, Vitor. Vamos pensar. Eu falei que você estava errado. Mas vamos analisar do jeito que eu estou analisando. Uma formiga tem que economizar água pra caramba. Ela não está no meio aquoso. Está no meio terrestre. Eu dava origem nela, a gente vem trabalhando. Então, para uma formiga, você já viu formiga bebendo água? Eu não vi. Você já viu formiga levantando a perninha e urinando? Não. Então, para uma formiga, qual seria o excreta em que ela iria economizar mais água? Açúcar. Pô, mas como é que ela vai tirar? Bacana. As fezes e a urina se misturam e saem pela cloaca. Tá certo? Isso que eu falei, tá certo?
inseto tem cloaca. Bom, apaga tudo, vai pensando o que eu te falei, da vida do... Isso aí não é ave, não? E quem coloca não é ave, mistura fezes mais urina, porque excreta ácido úrico, que é pouco solúvel, ele acompanha o movimento do bolo fecal. Preste atenção em tudo isso, que na aula que vem a gente vai começar a ver funções vitais, entendeu? E excreção é um ponto bem importante. Mas vai raciocinando o que eu falei, certo? É ácido úrico mesmo. Vai economizar água, porque economiza mais água. A formiga tem dificuldade do contato com a água, ela pega a água do alimento, por exemplo. É isso. Bom, pessoal, vocês têm que se preparar de uma maneira convincente, que você consiga desenvolver ideias daquela matéria que você estudou, não ficar preso naquele quadradinho mágico. Por que eu não posso excretar amônia? Porque é tóxica. Eu não vou ter... E outra coisa, eu ia gastar muita água, eu ia desidratar muito, para poder tirar no tempo que eu preciso. Eu excreto ureia, menos tóxica. Tem que sair, tem. Eu produzo amônia em alguma reação química minha? Produzo. O fígado está lá para fazer as transformações. Tem o tal do ciclo da ornitina. Eu vou dar, quando estiver dando excreção, vou ter que falar. Bom, não parem de estudar. Não parem de fazer exercício. Não fica somente no mesmice, nas mesmices, né, de todo o curso. Varia. Dá uma olhadinha lá em zoologia. Cara, pode cair equidizes? Pode. Troca de esqueleto, de artrópode. Hormônio, equidizona, é o hormônio que faz a troca. Já caiu. Pega lá a discursiva da UERJ. Olha lá um gráfico lá mostrando o crescimento de um artrópode. Ele tem exoesqueleto. Ele não pode crescer, né, empurrando esse esqueleto duro. Ele larga o esqueleto, cria um corpo novo. Inseto é muito importante. Tem a expiração traqueal. A expiração traqueal leva oxigênio direto para a musculatura do bater da asa. Caiu também. Falava do zumbido, da velocidade do bater da asa. Cara, cai qualquer droga numa prova de biologia. Essa matéria é uma loucura. E aí, olha só. Bate a asa rápido pra caramba. Músculozinho, aqui a asa. Músculozinho aqui, ó. Esse músculo cheio de oxigênio. E você lembra que a circulação tem que misturar. Do artrópode é aberta. Não tem pressão. Como é que o meu coração, esquilo, vou bater rápido, gerar pressão para levar o oxigênio para que não tem, é aberto. Corre lacuna, é lacunar. Não tem hemoglobina. Então, como é que eu faço? Jogo direto através da traqueia. Buraquinho no corpo, canais, vão até lá. O oxigênio vem do meio ambiente. Tem circulação aberta e tem um músculo batendo nessa velocidade, porque é a respiração traqueal. Então, quer dizer que aqui não tem hematose? Não tem hematose. A passagem é direta da traqueia para a musculatura. Caiu? Você está vendo? Inseto. Os caras, no lugar de colocarem, né, as doenças, a fisiologia humana, até a ecologia humana, evolução, eu já não colocaria, para que essa porcaria? Mofo. Evolução me cheira mofo, fungo.
Bom, olha lá. Vocês estão vendo como você tem que ser um aluno diferente, explosivo? Complicado. Bom, a anagênese, ok? É lá da encontrada na UERJ. Aqui você tem especiação simpátrica, alopátrica e peripátrica. Tem parapátrica? Tem. Parapátrica não cai, que até na hora de explicar os caras se enrolam. O que é uma especiação? Formação de nova espécie. Então, vou pegar aqui uma espécie A para fazer ela tornar nova espécie. Escuta, me escuta. Preste atenção no que eu vou falar. Agarra aí nas malhas dos seus neurônios e vê se está sendo fixado. Vê se você está entendendo o riscado. Porque não adianta decorar as sequências, os detalhes que tem lá no livro, que foi alguém que leu de outro livro, que botou naquele livro e você está botando na tua cabeça. Então, vamos entender. Queridos, por que meu filho tem de semelhança a minha mulher e principalmente a espécie humana? Orelha, nariz, boca. Porque é um fluxo gênico. Fluxo gênico é essa passagem que os pais jogam na prole. Imagine que eu tenho uma mutação de uma faixa branca de cabelo aqui. Eu tinha. Foi bacana ficar com o cabelo branco, a faixa acabou. Beleza. Eu parecia um gambá. Aquela faixa branca aqui. Nem sei por que eu não me apelidava de gambá. Não tinha imaginação. Meus amigos não tinham imaginação. E também porque eu era terrível. A vingança ia ser terrível. Então eles não mexiam comigo, que sabem que eu sou. Ó, a mente é muito boa. Bom, voltando. Um de meus filhos poderia receber isso? Sim. E poderia passar para os filhos dele? Sim. E se isso fosse uma característica que corroía o meu cérebro e me matava? Vai parar. Essa característica, o meio ambiente vai dizer, mas tem fluxo. Mas o meio ambiente vai dizer, não está legal, não é boa. Sai. Assim como, quando tem uma característica legal, as proles vão recebê-la. Então, primeiro nome, fluxo gênico. Essa passagem. Agora, olha só. Eu posso ter um fluxo gênico com uma mulher que está vivendo no México e eu nunca encontrei com ela? Não. A gente não vai poder gerar um fluxo gênico. A gente está separados por uma distância que eu vou chamar de barreira geográfica. Geograficamente, a gente não pode encontrar para gerar esse fluxo. Legal. O que pode acontecer ao longo da minha família? Mutações vão surgindo ao acaso, ao longo dessa prole, e algumas vão sendo fixadas e outras não. Então, com o tempo e através das mutações, modificações vão ocorrendo ao longo dessa minha família, gerando características diferentes. Como o isolamento geográfico da espécie humana normalmente não ocorre
esse fluxo vai ser contínuo, não vai cessar e vai sendo gerado indivíduos diferentes. Então, olha para cá. Na natureza, eu tenho lá um grupo de indivíduos A, ok? Uma população A, que migra de um lado para o outro, lá numa floresta, né, numa vegetação, e eles cruzam entre eles. Quando surge uma mutação, ela é passável. E o meio ambiente diz sim, não, mas ela é passável. Vamos supor que uma grande árvore que era usado como ponte por esses animais, que eu chamei de A, tenha sido jogado para baixo, no abismo. E aí, parte dessa população tinha migrado para o lado, que eu vou chamar de 1 aleatoriamente, e parte tinha migrado para o lado 2, locais diferentes. Lembrar que isso vai provocar o isolamento geográfico. O que isso vai cortar? O fluxo. Vai cortar o fluxo. Eu vou ter fluxo aqui, vou. Eu vou ter fluxo aqui, vou. Aí pergunta-se, qual a tendência dessas populações, dependendo também do tempo, ficarem diferentes? Pô, pessoal, é só pensar. É só pensar. Vão ocorrer mutações desse lado? Só vão ocorrer aqui, porque a mutação não é dirigida, ela surge, né, tipo avoada. Vão ocorrer mutações específicas desse lado também? Sim. Essas mutações poderão ser passadas da população A1 para a população A2? Não. Da A2 para A1? Não. Então, as mutações vão passar a ser exclusivas, tanto para um lado e para o outro. Pensa, se torna um cientista. Você está tendo mutações em ambientes diferentes, selecionando de modo diferente, fixando características diferentes, e no passar do tempo, o delta T vai aumentando as fixações e cada vez mais as populações vão se tornando diferentes. Por quê? Mutação, seleção. Imagine que desse lado que é frio e tem neve, surge uma pata, mutação de pata. Antes era assim e vem uma pata bem larga. Opa! O meio pediu? Não. Estou dando como exemplo. Essa pata larga vai facilitar o movimento no gelo. E essa característica, que é boa, vai passando aos descendentes e vai ficando. Desse lado, ocorreu essa mutação? Não. Não. E se ocorresse? Então vamos lá. Não ocorreu, mas eu estou inventando. Ocorreu dos dois lados. Esse lado aqui é vegetação gramínea, úmida, com orvalho, escorregadia. Essa pata não ia dar certo. Se tivesse essa pata escorregada, não conseguiria fugir de um predador, nem atacar uma presa como predador. Você está entendendo? São meios diferentes, mutações diferentes, aleatórias,
e um grande tempo separados, sem fluxo. Aqui, ó, o fluxo iguala. Aqui o fluxo. Mas aqui, ó, cada vez mais eles ficam diferentes. Até aí está tudo bem? Tá, então vamos lá. Quero decorar. Porque as questões que vêm, se vierem, a decoreba não ajuda muito, não. Raciocinar. Ok? Bom, vamos lá. E o tempo está passando, e o tempo está passando. Vamos supor que a barreira caiu. Barreira caiu. E eles voltaram a se encontrar. As diferenças são visíveis, são diferentes, mas que não foi suficiente para evitar a reprodução. Ficaram diferentinhos, mas agora estão novamente se reproduzindo e gerando fluxo. Nesse caso, preste atenção. Quando você tem uma barreira geográfica, separa duas populações que ficaram diferentes pelas seleções de cada lado, mas que quando você juntar, eles estão se reproduzindo. Ocorreu, então, uma raciação. Se o cão, o Doberman, é cães familiares, se o pastor alemão, cães familiares, e eles podem cruzar, embora sejam diferentes, é porque eles são de raças diferentes. Quando você diz que raciação, você mantém a espécie. Não é diferenciação. Raciação é formar raças. Raças indicam diferenças, mas que não são tão marcantes a ponto de evitar o processo reprodutivo produzindo descendentes férteis. Ou seja, a volta do fluxo. Ah, mas Cro, isso não é bem verdadeiro. Não, quando quem faz a seleção somos nós. Essa seleção artificial que o homem faz com o cão gera um cão desse tamanho e um outro tamanho do quarto. O São Bernardo e o Chihuahua. Quando é que eles vão conseguir se reproduzir? Mas são de mesma espécie. Pode se reproduzir. Mas o homem deformou com a sua seleção artificial. Então, nesse caso, você não pode fazer um cruzamento porque o homem meteu a mãozinha dele, tá? E deixou sobreviver espécies com características bem diferentes da matriz, gerando essa loucura que a gente tem de diferentes raças de cães. Mas, com a natureza. Legal. Não tem fluxo. Não voltaram. Continuam as mutações ocorrendo. Cada vez mais ficando diferentes. Até que um belo dia. Opa! Saiu a barreira geográfica. Quando sai aqui, da raça. Raciação, porque eles podem cruzar. Agora,
se esse ΔT colocou uma quantidade enorme, né, de diferenças, a ponto de não ser mais possível a reprodução, você tem o isolamento reprodutivo. Aí acabou a brincadeira. Se não podem cruzar, surgem duas novas espécies. Então, foi com barreira? Foi. Quando é com barreira, ela é chamada alopa. Tem barreira. E aqui seria cladogênese. A cladogênese é com barreira. A anagênese é sem barreira. Sem barreira, ela é chamada de simpática. Beleza? Como sem barreira? Vou tentar, no tempo que eu tenho, explicar para vocês. É muito difícil de explicar, é muito difícil você entender, mas tudo está ligado ao seguinte, preste atenção, queridos. O que levou as diferenças somadas não deixarem mais eles se reproduzirem? Mutações. Então, a palavra mutação é um fator de variabilidade que vai modificando ao longo do tempo essas populações, e como é na área gênica, elas vão passando em cada lado da prole, porque está o cromossomo, está no material genético. A mutação ela é penetrante, ela vai na matéria do curso da célula. Então, presta atenção. Como eu vou fazer, olha aqui, ó, uma diferenciação se eu não vou evitar o fluxo? Porque não tem barreira geográfica. Mesmo tendo fluxo, é difícil entender isso. Isso é difícil mesmo. Eu vou te mostrar aqui. Uma dúvida até agora? Maior? Tudo bem? Porque quanto mais tempo separado por uma barreira geográfica, maior a possibilidade de especiação. Porque se aumenta a soma das mutações. Vão ficando diferentes. Mutações ocorrem arbitrariamente. E aí vai mudando, vai mudando, vai mudando. Quanto mais tempo eu estiver inserindo mutações de um lado e do outro, que não podem passar através do fluxo, maior vai ser a diferença entre eles. Então, vamos ver aqui. Muito difícil, hein? Muito difícil de fazer você entender, porque os exemplos que tu vai na internet, os caras são muito loucos. Bota os exemplos que você, quando vai, você sai com mais dúvida de que quando entrou para estudar. A gente tem que usar nosso conhecimento para facilitar a tua vida. Caramba! Olha aqui. Uma borboleta, bem rápida aqui. E
outra borboleta. Uma fêmea. Tudo que eu vou falar para você, devidamente inventado, mas que a natureza ocorre. Eu vou inventar aqui os atributos para poder explicar, mas na natureza ocorre. Olha só. Não sei se vocês sabem que os insetos têm lá um momento de acasalamento, em que, normalmente, o macho, a natureza, né, o ser humano mudou. Porque quem tinha que passar batom, base, pintar o olho, perfumar, pintar a unha, era o macho. É o macho que tem que chamar a fêmea para o abate. Nós invertemos isso. Embora o homem moderno está modificando um pouco, fazendo a sobrancelha. Mas nada de ser errado, pessoal. Desde que a pessoa está fazendo, está sentindo a vida melhor e a vida é curta, fui. Aqui. Aí, ele tem uma cor, um desenho que a fêmea gosta. Ele vai ter uma dancinha aqui, um funkzinho. Ela vai olhar. Outra coisa, a mulher, o funk da mulher é mais atrativo que o do homem. Tinha que ser o contrário. Mas tudo bem. Vamos parar de falar isso. Aqui está uma bolinha. Essa bolinha, só essa espécie tem. E só as fêmeas dessa espécie são atraídas por esse desenho que o macho tem. Legal. Um belo dia, uma mutação ao acaso, meteu na prole vários filhotes, apresentando uma marca nova. Vamos supor que esse é macho. E aqui é a fêmea. Algum problema? Não. A marca nova, a fêmea é atraída pelo macho? Sim. E eles tiveram filhotes. Já estão vindo com essa marca. Um belo dia, uma nova mutação. E aí? Algum problema? Por enquanto, não. A fêmea está gostando. Está gostando do macho botar brinquinho, botar batom, colocar batom, cara, diferente. Olha o macho aqui. Olha ele, diferentão. E aí a fêmea vai gostar. Ai. Não perder tempo com o desenho. E aí veio a nova mutação. O tempo está passando, né? Mutações vão ocorrendo. E aí, ó. Epa! Essa nova mutação, essa nova cor, esse novo desenho impediu que a fêmea fosse atraída. Então, o que está ocorrendo aqui? O isolamento reprodutivo. Não teve barreira, mas as mutações foram se somando no corpo individualmente de alguns insetos desses, que chegou ao ponto da soma dessas mutações impedirem que a fêmea quisesse acasalar. Então, sempre que você tem o isolamento reprodutivo, você tem uma especiação. Esse indivíduo
mas de uma espécie. Ó. Entenderam? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Lembra que quando tinha... Aqui, ó, as mutações ocorriam aqui, não tinha fluxo, foram ficando... Aqui, as mutações vão sendo fixadas e vão somando, vão aumentando. As proles vão passando essas mutações e chega um determinado momento, bloqueia o processo reprodutivo. Sem barreira geográfica. Anagênese. E aí? Isso aí tem naquele Lago Malawi, que eu já li alguma coisa, né? Daqueles ciclídeos. Não entendi nada. Fala, o som está horrível. No Lago Malawi, eu já li sobre ciclídeos lá, que tem de tudo quanto é cor, né? Ah, sim. Olha aqui, a pergunta que você fez. Isso aqui é uma espécie nova, não é? Mas vai ter fêmea aqui que veio dessa linhagem. Tem macho e fêmea, macho e fêmea. Vão ter fêmeas que vão aceitar o desenho novo. Vão passar a se reproduzir com esse desenho novo. Fêmeas que também surgiram através da reprodução e das mutações que foram aparecendo. Entendeu? Eu vou ter no corpo do macho e da fêmea. E aí as fêmeas dessa linhagem aqui, diferentes, vão aceitar os machos dessa linhagem e vão se reproduzir. Entendeu? Ele não vai ficar isolado, não. É isso aí. Queridos, obrigado pela presença. Pensem direitinho em não ter aula. Caramba, o Enes começou depois. Ele é importante pra caramba. Mas o Enem não parou por causa da UERJ. A UERJ também não pode parar por causa do Enem. É só o tempo que vocês vão estar aqui, não vai mexer em nada com o teu resultado. Eu fiquei chateado, o Zé também ficou. A gente faz um esforço danado. A gente sabe o coração de vocês, a vontade de vocês. E a gente sempre quer o melhor. Então, antes de votar lá, pensa bastante. O que vocês decidirem, eu estou junto com vocês, tá bom? Sou parceiro. Fiquem com Deus. Querida coordenadora amiga, obrigado pela ajuda, pelo carinho. Imagina. Vou te mandar os alunos da última